Saúdo a todos que se fazem presentes na sessão ordinária de hoje, do dia 25 de abril de 2016. E saúdo os colegas vereadores, servidores da casa, a toda a plateia presente e, com muito carinho, a minha segunda família, que é o Grupo Escoteiro Tupã, que estão hoje aqui em comemoração à Semana do Escoteiro. Todos bem-vindos. Peço ao secretário da mesa, diretora, vereador Mário Ribeiro de Freitas, para que proceda a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Vereador Carlos. Presente. Vereadora Itamara. Presente. Vereador Laírto. Presente. Vereador Darcy. Presente. Vereador Lúcio. Presente. Vereador Mário. Presente. Vereador Nilson. Presente. Vereador Leonício. Presente. Vereador Sírio. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 12ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Porã do Oeste. Pauta do dia 25 de abril de 2016. No pequeno expediente. Discussão e votação da ata 156/2016, da 11ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, realizada no dia 18 de abril de 2016. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, temos a leitura, discussão e votação do requerimento de licença 004/2016 do vereador Mário Ribeiro de Freitas. Leitura e discussão da indicação 013/2016 de autoria do vereador Lúcio Malman, que solicita providências para resolver o problema do esgoto a céu aberto no loteamento Entre Rios. Leitura e discussão da indicação 014/2016 de autoria do vereador Laírton Han, que sugere a colocação de placas de sinalização no interior do município, indicando as comunidades. No grande expediente, temos inscritos os vereadores Lúcio Malman, Laírton Han, Darcy de Souza e Tamara Bagatini. Na ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 001/2016, que altera o número de vagas do cargo de nutricionista previsto no anexo 1º da lei complementar número 13/1997, com nova redação dada pela lei complementar número 88/2013 e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei 004/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal contratar a projeção de estudos técnicos para a viabilização de área para instalação de cemitério municipal e da outras providências. Segunda discussão e votação da emenda proposta ao projeto de lei 004/2016. Segunda discussão e votação do projeto de lei 005/2016, que autoriza o município de Porã do Oeste a realizar despesas para a contratação de projeto técnico de barramento e da outras providências. Segunda discussão e votação da emenda proposta ao projeto de lei 005/2016. Na explicação pessoal estão inscritos os vereadores Lúcio Malman e Nilson Verlan. Após a sessão hoje, então, nós teremos a tribuna popular com duas presenças. A primeira é a Associação dos Criadores de Suínos de Porã do Oeste. O assunto será o 17º Seminário Regional de Suinocultura. E o segundo munícipe a participar será o senhor Aricete, e que vai tratar do assunto sobre esclarecimentos sobre a proposta de abaixo-assinado para revisão dos subsídios dos agentes políticos do município de Iporã do Oeste. Solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata 156/2016 da 11ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 156/2016. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Mário, para que proceda a leitura das correspondências. Nós temos aqui várias repasses financeiros para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, no dia 23/2, R$ 1.069. 12/2, 50.967. 9/3, 29.541.
12 de 1, 27.282. 19 do 2, 15.300. 7 do 3, 25.500. 17 do 3, 15.300. 2 do 3, 3.720. 2 do 3, 1.392. 2 do 3, 2.290. 2 do 3, R$90. 2 do 3, 3.126. 2 do 3, 1.045. 2 do 3, 1.814. 2 do 3, 5.620. 23 do 2, 1.069. 12 do 2, 50.967. 9 do 3, 29.541. 12 do 1, 27.282. 19 do 2, 15.300. 7 do 3, 25.500. 17 do 3, 15.300. 2 do 3, 3.720. 2 do 3, 1.392. 2 do 3, 2.290. 2 do 3, 90.000. 2 do 3, 3.126. 2 do 3, 1.045. 2 do 3, 1.814. 2 do 3, 5.620. Foram essas as correspondências, senhora presidente. Obrigado, vereador. Vamos para as matérias do dia. Solicito ao vereador Nilson Verlan para que proceda a leitura do requerimento de licença 004/2016. Excelentíssima senhora Itamara Bagatini, presidente da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Requerimento de licença 004/2016. Mário Darcy Ribeiro de Freitas, vereador ocupante de cadeira nesta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente por meio do presente, com amparo no artigo 55, inciso 6º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requerer que seja concedida a licença temporária do Legislativo Municipal pelo período de 30 dias, a contar de 1º de maio de 2016, para tratar de assuntos de interesses particulares. Pelo exposto, Vossa Excelência poderá convocar o suplente durante o período de minha licença, cabendo a este a oportunidade de assumir a cadeira da vaga na Câmara Municipal. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Nestes termos, espera deferimento, Iporã do Oeste, 25 de abril de 2016, Mário Darcy Ribeiro de Freitas, vereador requerente. Em discussão, o requerimento 004/2016. Quero saudar a nossa presidente Itamara, os demais colegas vereadores, os nossos servidores da casa, assessor jurídico e essa linda plateia que faz presente hoje à noite, os escuteiros, autoridades, servidores públicos, professores, padre Esni. E o requerimento diz bem claro que a gente vai se afastar por 30 dias por respeito aos que não chegaram a como ser titular vereador, que eles também possam assumir uma cadeira nesta Câmara Municipal. Por isso, então, eu me afasto 30 dias para valorizar companheiros. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário Mário para que proceda a leitura da indicação 013/2016. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que tome todas as providências necessárias para resolver o problema do esgoto a céu aberto no loteamento Entre Rios, localizado na linha Entre Rios, neste município de Iporã do Oeste. Senhora Itamara Bagatini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências: para que o Poder Executivo Municipal tome todas as providências necessárias para resolver o problema do esgoto a céu aberto no loteamento Entre Rios, localizado na linha Entre Rios deste município de Iporã do Oeste,
Câmara Municipal de Vereadores de Porão do Oeste, 25 de abril de 2016. Lúcio Malmo, vereador autor. Justificativa. Considerando que a conscientização e a relação da qualidade de vida e a preservação ambiental são constantes em todos os espaços. Considerando que os sistemas de tratamento individual de dejetos humanos no loteamento entre rios não estão funcionando adequadamente. Considerando que vários sistemas de tratamento individual de dejetos humanos no loteamento entre rios estão transportando, causando odor e contaminação do meio ambiente. Considerando que esta situação está causando mal-estar entre os moradores do loteamento entre rios e problemas de saúde. Considerando que esta situação do loteamento entre rios está em desacordo com a legislação em vigor. Solicitamos ao Poder Legislativo Municipal para que tome todas as providências necessárias para resolver o problema do esgoto de céu aberto no loteamento entre rios, localizado na linha entre rios deste município de Porão do Oeste, na certeza de estar contribuindo para a melhora e qualidade de vida dos munícipes que residem no loteamento entre rios, bem como para a segurança e o bem-estar da população em geral. Solicito atenção especial do Executivo e aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Em discussão, a indicação 013/2016. Senhora Presidente. Pois não. Saúdo, senhora Presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa, a imprensa escrita e falada, aos escoteiros, aos representantes da Associação de Criadores de Suínos, aos que vão esta noite falar sobre remuneração de vereadores, enfim, a todos que nos acompanham no plenário desta casa. Senhora Presidente, a indicação 013, ela é muito explícita na sua justificativa e eu apresento ela em função de várias famílias daquele loteamento entre rios terem me procurado e relatado que já começa a haver problemas de relacionamento entre vizinhos, e quando na verdade não é questão política, não é questão religiosa, não é questão financeira, e simplesmente uma questão social e uma questão de mau planejamento do loteamento ou mal instalação do loteamento. E o problema é o esgoto a céu aberto, especialmente em dias em que ocorre um pouquinho mais de chuva. Então aquelas famílias têm relatado que o poder público é quem aprovou o loteamento, portanto o poder público deve buscar, junto com as famílias, a solução deste problema, uma vez que a solução individual, que é a fossa séptica individual, não está resolvendo o problema daquelas famílias. O pessoal tem relatado a questão do forte odor de dejeto humano, e todos nós sabemos que realmente é desagradável viver ao lado de um odor desses. Então eu solicito aqui ao Executivo para que busque, através do seu setor competente, fazer o estudo dos fatos que lá vêm acontecendo e de maneira legal, de acordo com a legislação em vigor, possa tomar as providências para sanar este problema e também automaticamente, além de melhorar a qualidade de vida dos munícipes que lá residem, voltar à paz entre os moradores, uma vez que nenhum dos moradores tem culpa se a fossa séptica vaza quando chove um pouquinho demais. Obrigado, senhora Presidente. Continua em discussão o requerimento, a indicação, desculpa. Senhora Presidente. Por favor, vereador. Cumprimentar a senhora, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público aqui presente. Quero primeiro parabenizar o colega Lúcio pela sua indicação e dizer para Vossa Excelência que eu estou a par desse assunto também. Eu teria entrado com essa indicação na semana passada, mas como todos sabem do meu problema familiar, eu não pude fazê-lo.
mas realmente lá o problema é grave. E eu também já dei uma verificada em loco, para de repente achar uma solução do problema. Então, só quero deixar um recado para a administração, que tem a área pública logo abaixo. De repente, nessa área pública aí, você consiga fazer um coletivo, a exemplo do que foi feito no bairro loteamento Guiway. Então, de repente, ali poderia ser um problema. Obrigado. Continua em discussão. Por favor, vereador Mário. Volto a saudar a presidente, os demais colegas vereadores e o público presente. Essa indicação realmente é uma questão de preocupação. É a verdade, mas não adianta dizer logo que a administração é o culpado e que deve resolver o problema. Hoje o problema é de cada morador. Isso, a vigilância sanitária vai passando e vai ver o que está acontecendo e o morador tem que tomar as providências. E se o morador não tomar as providências, aí sim a administração municipal tem a obrigação de ver isso para ver, ajeitar o que deve ser feito. Obrigado. Continua em discussão. Ok, eu só gostaria de colocar também para o vereador, então, que quando eu já vi a sua indicação, eu também fui atrás da lei. Então, nós temos a lei municipal que aprovou esse loteamento, né, do dia 21 de dezembro de 2011, e, inclusive, ele tem acompanhado toda a questão do estudo do impacto ambiental, enquanto o loteamento no todo. Mas aí tem as questões individuais, como o senhor coloca, né? E na própria lei, tem no artigo 3º, coloca assim: a implantação de infraestrutura e pavimentação é responsabilidade dos loteadores. E depois, no artigo 4º, né, fica o poder público, o poder executivo autorizado a implantar área verde sobre o projetado lote urbano, né? Então, a área verde a que o senhor se refere. E também, já me adiantei um pouquinho e conversei, a administração já está a par dessa situação, inclusive o vigilante Ilmo, né, ele já esteve no local e foi solicitado a ele para que faça um estudo e um relatório sobre uma possível solução para essa questão, e então a administração está aguardando o relatório do vigilante para também tomar as devidas providências, com certeza. Mais alguma participação? Discussão? Peço ao secretário para que proceda a leitura da indicação 014/2016. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que instale placas de sinalização turísticas e ou de orientação nas ruas da cidade e estradas municipais do município de Porão do Oeste. O vereador que a este subscreve, nos termos do dispõe inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências: para que o Poder Executivo Municipal instale placas de sinalização turísticas e ou orientação nas ruas da cidade e estradas municipais no município de Porão do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, 25 de abril de 2016. Laerton Hahn, vereador autor. Justificativa. Considerando que a falta de placa de sinalização na cidade de Porão do Oeste que indiquem o nome das ruas e que facilitam o trabalho dos bombeiros e da polícia. Considerando que a falta de placas de sinalização da cidade de Porão do Oeste que indiquem o caminho para várias comunidades do interior. Considerando que nas comunidades do interior faltam placas de sinalização que indiquem o caminho para chegar às comunidades vizinhas. Considerando que as comunidades do interior falta placa de sinalização que indique o caminho e a distância para que se chegar às sedes dos municípios vizinhos. Solicitamos ao Poder Executivo Municipal para que instale placas de sinalização turísticas e ou de orientação nas ruas da cidade e estradas municipais no município de Iporã do Oeste. Em discussão, a indicação 014/2016. Pois não. Cumprimento a senhora presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, em especial aos alunos escoteiros, seus professores, ao pessoal
da imprensa, escrita e falada, funcionários públicos, vereador suplente que se faz presente, ou titular que dá a suplência. E fiz essa indicação a pedido tanto de moradores como de caminhoneiros. Nós temos vários exemplos no interior do nosso município, a começar da estrada de São Lourenço a Macuguzinho. Ela está sinalizada no comércio ali da esquina do comércio do Kist, indicando Monte Maria a Macuguzinho, mas em nenhuma altura daquela estrada indica onde fica a comunidade do Macuguzinho, do Monte Maria, onde é a entrada da comunidade. Outro exemplo é do Macuguzinho em direção a Quilombo, e lá a mesma estrada leva a direção a Itacuruçu, São João do Oeste. Então imagina nessa época do ano um caminhoneiro chegando ao centro de Macuguzinho, pegando em direção a Quilombo, e ele vai à noite adentro e se perde para o interior de São João do Oeste, porque não tem sinalização. Outro exemplo é aqui na cidade, isso é um pedido dos caminhoneiros. Todo mundo sabe, quem cruzou ultimamente a entrada da Aparecida em direção a Jacutinga está em péssimas condições. A entrada em direção a Jacutinga, entrando pelo Trevo, outra estrada com péssimas situações de trafegabilidade para caminhões. Então os caminhoneiros querem cortar aqui pela cidade. Não temos nenhuma placa indicando, tanto no loteamento 100 como aqui embaixo, falta sinalização em direção à comunidade da linha Jacutinga. Então assim temos em várias comunidades. Então a gente gostaria de deixar que o secretário abrisse inscrições para as comunidades pedir e fazer o pedido das placas para as suas comunidades. Recentemente a comunidade de Quilombo fez os pedidos ali entre São Lourenço a Quilombo, e realmente de parabéns, a administração colocou as placas e hoje é uma comunidade que pensa em sinalizar. Então eu pediria que o secretário abrisse as inscrições e as comunidades tivessem um prazo para se inscrever e para nós termos um número exato de colocação de placas. Era isso, obrigado. Continua em discussão a indicação 014/2016. Eu quero parabenizar o vereador por essa indicação, porque inclusive eu já fui vítima de um erro de trajeto por falta de indicação. Parabéns pela indicação. As indicações 013 e 014/2016 serão acatadas e encaminhadas ao Executivo para os devidos fins. No grande expediente, então, nós temos inscrito o vereador Lúcio Malman. Senhora Presidente, eu gostaria de consultar Vossa Excelência se é possível eu e o vereador Laírton trocar de ordem, que a diretora desta casa vai me providenciar uma planilha que eu vou apresentar no quadro, se for possível. Do contrário, eu vou falar. Não, não tem problema, porque, na verdade, eu faço a inscrição por ordem de inscrição. Se o vereador Laírton não se importar, com certeza está concedido. Então, o vereador Laírton está com a palavra no grande expediente. Obrigado. Aqui. Então, em nome da presidente, dos colegas vereadores, cumprimento o público aqui presente. Gostaria de falar aqui, nos 10 minutos do grande expediente, um pouco sobre o trabalho do vereador aqui em Porão do Oeste. Como ele trabalha e em que base fundamentada ele trabalha. Não. Gostaria de deixar bem claro aqui para a plateia que está ali, que todo vereador, ao assumir no dia 1º de janeiro, ele faz um juramento, e esse juramento ele tenta cumprir até o máximo possível nessa casa. Nós temos aqui vários livros. Nós temos o Código Civil, nós temos a Constituição Brasileira, nós temos a Lei Orgânica do município de Porão do Oeste e nós temos o regimento interno dessa casa. E em cima dessas leis, o vereador trabalha com a população de Porão do Oeste. Nós somos um município aqui privilegiado. O nosso número de habitantes cresce de ano em ano, ou de semana em semana. Estamos esperando nos 10.000 habitantes. Então, os senhores sabem da responsabilidade que nós, vereadores, aqui na Câmara, temos perante 10.000 habitantes aqui em Porão do Oeste. Fomos eleitos da forma mais democrática possível, onde cada cidadão que tem o título de eleitor pode escolher o seu candidato, sabendo do salário que ele ganhava e da profissão que ele vai exercer daquele dia em diante. Assim como o candidato sabe, naquele dia que ele confirmar com o partido e na conferência do partido é escolhido e prolongada a sua candidatura, sabe dos riscos e do trabalho aquele que ele se expõe.
Gostaria de dizer que o vereador, às vezes, é julgado e dizem por aí, até na imprensa, que ele trabalha 4 horas por mês. Gostaria que alguém aqui me dissesse isso e me provasse que eu trabalho 4 horas por mês. Eu gostaria que um cidadão olhava no meu olho e dissesse, e não fosse a imprensa falar isso, que um vereador, os colegas que eu conheço e a minha pessoa, nós trabalhamos 24 horas por dia, nós estamos à disposição da população de Iporã do Oeste. Eu saio no fim de semana numa festa em São Lourenço, ao meio-dia almoçando com um cidadão de Iporã do Oeste, ele me faz um pedido, eu tenho que ouvir ele e procurar a solução para o problema dele. Eu posso dar num baile na Aparecida às 3 da madrugada e um cidadão me procura, eu tenho que ouvir ele e tenho que indicar uma luz para ele. É isso que ele espera de mim. Eu posso estar no comércio fazendo uma compra ou numa farmácia, o cidadão me procura, eu tenho que estar à disposição e dar atenção para ele e procurar uma solução para o problema dele. Essa é a função de um vereador e tenho orgulho de fazer isso. Não conseguimos resolver todos os problemas. Gostaríamos, às vezes nós esforçamos. As entidades do nosso município, quem se lembra 2 anos atrás, quando saiu aquela prerrogativa da lei federal, cobrando que cada CNPJ tivesse que declarar imposto de renda? Pergunto a vocês, a maioria que são lideranças, quem as pessoas das entidades procuraram aqui em Iporã do Oeste? Vocês sabem, colegas vereadores, a quem eles procuraram? Foram nós, vereadores. Os agricultores, quando tiveram que emplacar as máquinas agrícolas, quem eles procuraram aqui em Iporã do Oeste? Quem é que fez moções de apelo a cada deputado, a cada senador? Foram os vereadores. E aí somos julgados que trabalhamos 4 horas por mês. Quando colocamos a nossa família, o nosso patrimônio, o nosso carro à disposição da sociedade e trabalhamos pelo salário. Ganhamos sim R$ 2.600. Eu não valorizo 2.900, que eu vou me aposentar como um agricultor. Não vou, aquela receita do ISNS que é descontada não vai valer para mim, sou agricultor, com muito orgulho. Caro colega, quer uma parte? Me concede uma parte, vereador Laírton. Primeiro quero lhe agradecer e parabenizar pelas falas. E eu quero emendar na sua fala, quando Vossa Excelência fala de 4 horas semanais. Nós temos aqui um padre. O padre reza uma missa ao sábado, 2, uma missa no domingo, 2. Se nós formos olhar o mês, 8, 16 missas. Mas ele não recebe o salário pelas 8, 16 missas. Ele é padre 30 dias. Ele é padre 12 meses ao ano. Ele tem que estar preparado para fazer o sermão, para consolar aquela família que perde um ente querido, fazer a missa da festa do casamento como fazer do enterro de um familiar, de um ente querido. Temos assim os pastores, nós temos os professores. Professora Itamara, se nós fôssemos dividir o seu salário pelas horas que a senhora estava em sala de aula, o seu salário seria diferente. Mas a senhora tem prova para corrigir, a senhora tem aula para preparar, a senhora tem tudo isto, inclusive a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado, se a senhora assim o fizesse. Tudo isto faz parte do preparo para fazer o melhor à população. Então eu acredito que, assim como padre, pastor, professora, não tem só aquelas horinhas, nós vereadores também não temos. Nós somos vereadores durante 30 dias, é verdade que ficamos sentados aqui 1 hora, 2 horas, às vezes menos, às vezes mais, mas nós somos vereadores 30 dias, 24 horas por dia. Obrigado pela parte, vereador Laírton. Agradeço as palavras do colega Lúcio. E realmente, eu me sinto às vezes, quando pessoas que às vezes aparecem aqui na sessão da Câmara, uma vez nesses 3 anos e 4 meses, usaram mais horário da imprensa local para falar sobre a Câmara que nós, vereadores que aqui trabalhamos, não temos a oportunidade de mostrar ali o nosso trabalho às vezes. E essas pessoas usam o casuísmo, o oportunismo e misturam com as pessoas às vezes situações até de religião para denegrir a imagem de pessoas que realmente são representantes da população. Aquele vereador que a população julgue que não faz o seu trabalho, que tire ele agora na eleição de 2 de outubro. Tire ele.
eleja uma outra pessoa. E quero dizer outro desafio. Aqui tem colegas praticamente de todos os partidos aqui por ano. Falta gente para ir de vereador. Falta gente. Os partidos estão atrás, precisando ensinar, tem que buscar a base para ter um candidato a vereador. Essas pessoas têm que assumir a candidatura, ir para a rua e pedir voto. Aí sim que estão à altura de falar de vereador. Então, acho assim, gostaria de ter falado um pouco em nome dos colegas vereadores. Peço desculpas se alguém teve que pegar o seu chapéu e virou do tamanho de um mexicano, porque às vezes tem pessoas que cada um tem que pegar o seu chapéu quando é indiretamente acusado. Lamento isso, mas a gente às vezes aqui tem que dizer umas verdades. Obrigado. Pode ser agora na sequência, vereador Lúcio. Sim. Pois não. Seu Mário, o senhor vai um pouquinho para lá, de repente? Para lá um pouquinho, isso. Obrigada. Ajuda um pouquinho lá, por favor. Acho que tem que pôr dele também no corrado. Senhora Presidente, senhores vereadores, distinto público, o vereador Laírton iniciou a fala falando sobre salário de vereador. Eu quero aqui dizer a toda a população e aos que estão aqui que democraticamente eu respeito a opinião de qualquer cidadão sobre o nosso salário. Respeito a opinião de todo cidadão sobre política, sobre religião, mas vejo que se criou uma polêmica barata. Vejam, senhoras e senhores, eu sei que de repente é difícil vocês conseguir olhar bem certinho os números, mas eu tenho a planilha aqui na mão. Desde que Porã é município, aliás, eu fiz a conta desde o ano de 2000. Um vereador aqui em Porã do Oeste ganhava 2,98 salários mínimos. Em 2001 foi para 2,5, em 2002 foi para 2,25, em 2003 foi para 2,06, em 2004 foi para 2, em 2005 foi para 2,5, em 2006 foi para 2,14, em 2007 foi para 2,09, depois em 2008 foi para 1,98, aí em 2009 foi para 4,24, aí em 2010 foi para 3,86, 2011 3,86, mais tarde mudou o valor do salário mínimo, foi para 4,07, e aí em 2012 3,56, 2013 3,45, 2014 3,23, 2015 3,17 e agora com o aumento para 3,39. Vejam bem, senhoras e senhores, não há nenhum absurdo a diferença entre o salário que se pratica aqui em Porã do Oeste desde 2000 até 2016. É uma pena que muitas vezes cria-se fatos, não sei a razão, mas volto a repetir. Isso faz parte da democracia, respeitar a opinião de todo mundo. E a nós cabe também respeitar a opinião de quem acha que vereador está ganhando muito. Mas eu gostaria, assim, de repente, as pessoas que lideraram este movimento, talvez não tivessem conhecimento dessa planilha, por isso que eu fiz questão de, nas minhas horas de folga, elaborar essa planilha. E eu quero continuar a fala do vereador Laírton. Ora, se nós estamos falando em economizar dinheiro, então vamos lá. O atual governo, aqui do município de Porã, tem 2 secretários a mais do que na gestão passada. Isto representa, em 13 meses, 12 salários mais 13º, R$190 mil de gasto. Nós, um vereador, custa ao município com
o INSS patronal, que é 21%, R$ 43 mil por ano. Nós, vereadores do PMDB, os três juntos, custamos para a Câmara de Vereadores R$ 130.209,99. No nosso mandato de 4 anos, nós, três vereadores do PMDB, custamos para o povo de Porã R$ 520.839,95. Ora, senhoras e senhores, isso não é só custo. Vamos olhar só a nossa produção em termos de convênio. Estou vendo aqui o ex-presidente do hospital, que foi contemplado com um convênio de R$ 700 mil. Articulação dos três vereadores do PMDB. Os três vereadores do PMDB, nesta gestão estão trazendo para Iporã do Oeste nada mais e nada menos do que R$ 1.860.000. Claro que tem recurso que não foi liberado, mas nós temos até o dia 31 de dezembro para terminar a nossa gestão. Se nós queremos falar então de economia, nós também temos que olhar que o prefeito de Descanso, o vice quando estava em exercício, ele exonerou 7 cargos de confiança de uma vez só para produzir economia no município. Parece que a economia é para ser feita só nos vereadores. Da minha maneira de ver, injusta. Se é para nós falarmos em economia, eu imprimi agora à tardinha todos os contratos da atual administração para contratar assessorias para ajudar secretários municipais. R$ 370.210. Ora, gente, quanto é que custamos nós, três vereadores? Nós custamos 520 mil em 4 anos. E o governo gasta 370 mil com assessorias. Ora, se o secretário não tem condições de tocar pasta, por favor, então está na hora de nomear diferente. Quero falar de transparência. Fiz aqui um pedido de informações para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, e eu disse nesta tribuna que eu achava que eles não iam me responder, por falta de competência legal. Eu sou vereador, eu tenho competência para pedir para o prefeito. Eu não tenho competência para pedir para o governador, e muito menos para o presidente da República. E eu me atrevi, fui pedir para o ministro de Estado. E para minha surpresa eu recebi a resposta. Mas eu pedi coisas aqui nesta casa do município que me foi negado. Agora vem mais grosso. Por que negaram? Porque tem 5 ações na justiça, 5 investigações no Ministério Público de fraudes em licitação. Fruto do trabalho de vereador, pedindo informação para a prefeitura respondendo, e os vereadores fora do horário, que não é aqui dentro, em casa, à noite, sábado, domingo, de dia, olhando a papelada para ver se está de acordo a licitação, se houve ou não houve fraude. Começamos com coisas na garagem e vamos com licitações de dentro da prefeitura. E uma das fraudes está aqui. Bloqueio de R$ 128 mil de 2 secretários e de empresas envolvidas em licitação. Procurem na internet. 08-2016, 00-29-2010, 3. Este é o número que vocês têm que digitar no site do Tribunal de Justiça. Lá vai aparecer que é uma ação civil pública, que o autor é o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, e lá diz os réus. Envolvidos: Clarice Tumes, Lúcia Marques Melos, Alessandro Lavrati, José Augusto da Silva, Valtuir Marco Dal Bosco, Fábio da Rosa Castanho, Transpública, Assessoria de Desenvolvimento de Gestão Pública, Associação Cultural Terra Livre e Fábio da Castanha CIA Limitada. Mais uma vez. Vejam o que aconteceu nessa licitação. Processo licitatório 066. Das irregularidades quanto às empresas convidadas. Primeiramente, deve-se ressaltar que desde a escolha das empresas convidadas já se evidencia a fraude realizada no processo licitatório 066-2013. Associação Cultural Terra Livre, atividade principal. Atividades de associações de defesa de direitos sociais. Nada a ver com o objeto. Transpública Assessoria Limitada, atividade principal. Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, atividade principal, atividades de associações de defesa de direitos sociais. Ora, está ali, ó. Era só o vereador pegar os documentos, pesquisar o CNPJ, fora do horário, e constatar que as empresas convidadas não tinham nada a ver com o objeto que estava sendo licitado, com exceção de uma.
Aí vem o promotor fazer a pergunta para o dono de uma das empresas chamada Associação Cultural Terra Livre. Que indagado se a associação tem dentre suas finalidades a realização de cursos para capacitação de servidores públicos na área da saúde ou da assistência social, disse que não. Ora, se a empresa não presta assessoria nessa área, como é que participou de licitação? Era uma carta convite, ela foi convidada. Que indagado se a associação alguma vez apresentou projeto para a prefeitura para a realização de cursos para capacitação de servidores na área da saúde e assistência social, afirmou que não se recorda. E assim por diante. Do vínculo, diz o promotor aqui, a promotora. Em primeiro lugar, tanto a secretária de saúde quanto os representantes das empresas licitantes, os requeridos Chalma Morel, José Augusto da Silva e Alessandro Lavrati, são ou foram filiados ao mesmo partido político, qual seja o Partido dos Trabalhadores. E aí nós vamos para uma outra licitação. Aliás, o que é mais gravante. Olha aqui, ó. Mais à frente, na página 2 do processo, diz o seguinte. Nota-se que as propostas das empresas Indesc e Transpública Assessoria Limitada, apresentadas no mesmo dia, 27 de maio de 2013, têm diferença de 0,50 centavos em 6 dos 7 itens licitados. Observa-se ainda que o item 1, consistente em palestra com carga horária de 2 horas e 30 minutos, teve seu preço fixado nas propostas de todas as empresas em quase 4 vezes o preço do item 2 e 3, basicamente idênticos. Também palestras com carga horária de 2 horas e 30 minutos. E assim, minha gente. Em segundo lugar, por que não há preço diferenciado, uma vez que a proposta de Alain foi de pouco mais de 1.500? Alain era o palestrante, pela realização da palestra. O que, por óbvio, não justifica a fixação de preço de quase R$6.000 pela empresa. Quer dizer, a empresa cobrou 6.000 pela palestra, mas o palestrante ganhou 1.500. Gente, são 52 páginas. Eu tenho 10 minutos. E eu vou respeitar o tempo de 10 minutos. Este também é o trabalho dos vereadores. Fora de hora, sentado em casa, de noite, dia de chuva, dia de sol, frio, calor, analisando o que o prefeito e a administração municipal fazem. R$128 mil. E eu quero afirmar, olhando no olho de cada um dos senhores e das senhoras, se o Ministério Público mantiver o critério adotado neste processo, vai passar de R$1 milhão de dinheiro bloqueado. Quase o valor que nós, vereadores do PMDB, estamos conseguindo trazer do governo do Estado e do governo federal. Obrigado, senhora presidente. Na sequência, temos inscrito o vereador Darcy de Souza. Quero cumprimentar a nossa secretária, os demais colegas vereadores, servidores dessa casa, a imprensa escrita falada e ao público aqui presente, em especial a juventude aí dos escoteiros, né? Eu só queria aqui, a gente assumiu a Câmara só por 30 dias, né? Então, hoje é meu último dia como vereador, então eu só queria agradecer ao vereador Nilo, que me deu essa oportunidade. A gente ocupou a vaga dele por motivos de saúde, né? E pedir que se recupere ligeiro, né? E está se recuperando. E segunda-feira ele está assumindo essa casa aqui de novo. E também quero dizer que não fiz nenhuma indicação, falei pouco aqui, né? Mas como secretário antes, a gente também nesses 30 dias acompanhou todos os andamentos dos serviços que a gente vinha fazendo e que eles estão fazendo, né? Obrigado. Também estou inscrita e estarei usando a tribuna. Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, toda a plateia presente, casa cheia, que bom, deveria ser sempre assim, né? É uma questão de cidadania, né? E, em especial, sempre alerta para os escoteiros. E é sobre os escoteiros que eu vou falar um pouquinho hoje. Nós estamos, ou vivemos na semana que passou, até hoje ainda, a Semana do Escoteiro.
né? E aqui em Iporã, nós temos o Grupo Escoteiro Tupã, que foi fundado em 17 de julho de 1993. Então, vamos fazer as contas, né? 20 e lá vai, né? Quanto tempo já? Já estamos na maioridade. E hoje, atualmente, então, nós contamos com 89, 90 membros participantes entre diretoria, escoteiros e chefias. O movimento escoteiro, inclusive, eu gostaria de ressaltar, vou usar um folderzinho que veio para fazer a propaganda do movimento escoteiro. Ele diz assim, ó, a juventude em movimento. E esse aqui é uma divulgação nacional. Sabem quais são as 2 primeiras fotos que aparecem num folder de divulgação nacional? Fotos do Grupo Escoteiro Tupã. A primeira é do Pio Adventure, que foi realizado, que é uma atividade dos pioneiros. A segunda, nós temos 2 escoteiras, eu penso que eram sêniores na época, que estão aqui. Terceira, eu não consegui reconhecer, não sei se o chefe Rogério me ajuda, parece-me que não é daqui, não é? Mas para ver como nós também somos conhecidos a nível de Brasil, né? Então, é um movimento que surgiu na Inglaterra por Baden-Powell, né, BP, que nós chamamos, que era um militar e preocupado com os jovens, numa época bastante distante, né, que hoje os jovens têm, na minha opinião, muitas, se não demais, ocupações até, né? Não é verdade? Todo mundo está em alguma coisa, quando vê, não dá tempo, às vezes, para aquilo que às vezes é mais prioridade. Naquela época não se tinha tanta questão de ocupação. E o BP, que nós chamamos, então, o Baden-Powell, ficou preocupado com essa juventude e levou um grupo para uma ilha, a Ilha de Broncy. E lá ele fez atividades com esses jovens. E deu certo. E ele viu que era o caminho para ajudar jovens. E levou adiante o movimento escoteiro, e assim também já passa os 100 anos, né? Mas também quero colocar um pouquinho os objetivos. Qual é o objetivo do grupo escoteiro? O que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes vão fazer todos os sábados, cada 15 dias, nas atividades que realizam, né? Junto com a chefia, que também, registre-se, trabalho voluntário, né? Ninguém é pago, mas o prazer é muito maior do que qualquer remuneração de estar nesse movimento. Então, um dos objetivos é procurar formar jovens felizes e cidadãos de caráter, realizados e conscientes, aptos para participarem ativa e positivamente da sociedade. Inclusive, o que vocês estão fazendo hoje é um ato de cidadania. Também, dentro do movimento escoteiro, nós temos, então, uma promessa que é feita quando a criança, adolescente ou jovem entram, né? Essa promessa é baseada numa lei escoteira, e essa lei escoteira tem alguns objetivos, uns princípios, em termos de valores, que são cobrados e vivenciados no movimento escoteiro. Entre esses, nós temos a questão da honra, da lealdade, de ser útil, solidário, amigo, cortês, bondoso, alegre, disciplinado, econômico e limpo. Também, o movimento escoteiro é dividido em ramos, de acordo com a idade. Então, nós temos em Iporã o ramo Lobinho, que são sempre meninos e meninas, de 7 a 10 anos, e onde nós temos a chefia, então, o Valmor Reis, a Giana Reis, o Vanderlei Gambato, a Clarice Gambato, Rogério Corran. São esses, me ajudem se eu esquecer de alguém. No ramo escoteiro, que são já crianças, adolescentes de 11 a 14 anos, nós temos, então, como chefes, Bertilo Borcheit, Simone Borcheit, Andrea Andrighetti, César Andrighetti e Janete Roden. Esses. Depois, no ramo sênior, então já vai para a adolescência, mais já, né, perto da juventude, são de 15 a 17 anos. E nós temos, então, como chefe nesse ramo, o Elvis Bach, o Everton Dreyer, Silvana Mânica, isso, né? A Jamile e o Jason Sete, certo? E o ramo pioneiro, então, que já são os jovens, entre 18 a 21 anos, eu, então, represento, sou a mestra pioneira, então, dessa galera, então. Cada ramo tem um objetivo, né? A base
voluntária, então, como eu já disse. E o programa escoteiro, qual é a metodologia que a gente segue? O que a gente faz nos nossos encontros? Primeiro, aceitação da promessa e da lei escoteira. Aceitar a promessa e viver a promessa. E a promessa é fazer o melhor possível para exercer meus deveres para com Deus, com a pátria e com o próximo. E seguir a lei escoteira, né? Uma outra metodologia que nós usamos é aprender fazendo. Então, passa a ser uma educação informal, aprender fazendo. Vida em equipe, a coletividade, a solidariedade é importante, ninguém é ninguém sozinho, né? Atividades progressivas, atraentes e variadas. Então, desafios, aventuras, formação, né? Tudo está junto. Desenvolvimento pessoal pela orientação individual. Então, os próprios chefes passam a ser conselheiros, né, dos nossos jovens, das nossas crianças. Também temos um grupo de pais, a própria diretoria e um grupo de apoio, né, a exemplo da macarronada que nós tivemos no sábado. Já agradecemos também a presença, né, dos que estiveram lá, e muito gostosa, né. E então sempre temos um grupo de pais participando e ajudando, porque sem os pais nós também não poderíamos estar com um movimento forte. Somos referência no Estado, o GE, Grupo Escoteiro Tupã, é referência no Estado. Com certeza, muitos filhos, de repente, dos senhores, ou muitos adultos, inclusive, participaram já desse movimento, né? Só vou pedir como é que está meu tempo. Ok ainda? Ok. Então, eu só gostaria que nós temos assim, ó, se a gente for olhar a sociedade, é lei, 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 né? Temos advogados aqui presentes, né? E todos nós, como também os vereadores colocaram antes, a gente tem que estar de conhecimento da lei. No movimento escoteiro, nós temos uma lei com 10 artigos. E eles resumem tudo o que a gente deve ser enquanto cidadão de caráter, né? De viver bem consigo e com o outro. Os artigos são, vou lê-los para que fique assim bem claro. Primeiro, o escoteiro tem só uma palavra: sua honra vale mais do que a sua própria vida. Segundo, o escoteiro é leal. Terceiro, o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. Quarto artigo, o escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. Quinto, o escoteiro é cortês. Sexto, o escoteiro é bom para os animais e as plantas. Sétimo, o escoteiro é obediente e disciplinado. Oitavo, o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Nono, o escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. Décimo, o escoteiro é limpo de corpo e alma. Então, é essa forma que a gente vivencia, e participar desta sessão, como estar falando um pouquinho sobre o movimento, faz parte também das atividades desenvolvidas durante a semana e que a gente está fazendo aqui, né? E está aberto o grupo, né? O coordenador Rogério, lá nós podemos colocar também o diretor técnico, para as crianças que quiserem, os adolescentes, jovens que quiserem participar. Todas as terças-feiras há o atendimento das 18h30 às 20 horas, na sede escoteira, junto à associação comercial. Ou mesmo participar de atividades, ou ver alguma questão de inscrição ou dúvidas. E nós estamos sempre aí, sempre alerta. Obrigada. Seguindo a ordem do dia, coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar 001/2016, que altera o número de vagas do cargo de nutricionista previsto no anexo 1º da lei complementar número 13/1997, com nova redação dada pela lei complementar número 88/2013 e da outras providências. A palavra está livre. Senhora Presidente. Pois não? Senhora Presidente, eu gostaria apenas de ratificar o meu voto contrário, igual ao voto dado na sessão passada, contra esse projeto de lei, por entender que, diante do cenário econômico, seria muito mais prudente o município pagar hora extras para a nutricionista hoje contratada,
do que nós criarmos uma lei de 10, 20, 30, 40 horas para contratarmos mais uma nutricionista pelo concurso. Todos nós sabemos que contratar pelo concurso significa quase que dizer que não pode mais ser demitido. E se nós criarmos um cargo de nutricionista por 10 horas, o que vai acontecer? Provavelmente as nutricionistas que ainda estão na fila de espera, que não sejam de Porã do Oeste, a tendência é que elas neguem vir trabalhar em Porã do Oeste por apenas 10 horas. Fatalmente seria beneficiada a terceira colocada no concurso, que é sobrinha do secretário da Administração. Obrigado, senhora presidente. Continua em discussão. Eu gostaria também de reafirmar aquilo que eu falei na sessão passada sobre esse projeto, e estando presente em alguns momentos da própria administração municipal, onde a presença da nutricionista é fundamental. Nós temos hoje uma nutricionista, desconheço que tenha mais alguma outra, parece-me que só é uma, né? E essa nutricionista, repito também aquilo que eu falei, está grávida, uma gravidez de gêmeos, e ela está com um risco na gravidez, então ela está de licença, mas ela já está no 8º mês, inclusive, parece-me, e ela ela é também assim, coordenada pelo Conselho de Nutricionistas, e lá eles também têm regras que definem para tais atividades ou quantidade nutricionista, então é regido por aí. Então ela também já estava fazendo um trabalho muito maior do que é da sua competência. Inclusive, por uma questão de economia, ela estava contratada pela saúde e também se destinava algumas horas para a educação. Só na educação, se fosse ver, para fazer um trabalho realmente de qualidade, teríamos que ter uma nutricionista só disponível para a escola. Fazer toda a questão da alimentação equilibrada, trabalhar com a questão da obesidade, da desnutrição. Tem o programa Saúde na Escola, que também é desenvolvido na escola, e fora palestras que ela poderia estar fazendo, além de todas as atribuições que ela tem enquanto Secretaria da Saúde, onde se desenvolvem inúmeros programas, que é até interessante um dia visitar e ver os programas que são desenvolvidos. Então, eu acredito que é muito mais pela questão da necessidade do que realmente assim apenas para, talvez, vou entrar na sua fala, chegar até o nome que o senhor coloca. E eu gostaria de fazer uma ressalva sobre isso. E uma coisa que eu sinto na pele. É engraçado, mas parente nossos parentes, filhos, de agentes políticos, ou mesmo nesse caso, secretários, seja num desfile, seja num concurso, mesmo a receber serviços, muitas vezes parece que eles não têm esse direito, Então, eles pagam por isso às vezes. E enquanto cidadãos, parece-me que o direito de participar de um concurso e procurar no espaço ao sol é de todos. Só queria fazer essa ressalva. Continua em discussão? Pois não. Eu gostaria de manter também o meu voto contrário, já que o momento no município é de falar de economia, e foi deixado bem claro pela senhora, pelo colega Lúcio, e realmente nós podíamos resolver o problema, por enquanto, com horas extras. Então, com certeza, eu vejo que para frente, muita coisa no setor público vai ter que mudar igual. Estamos beirando nos 50% do movimento da prefeitura para pagar a folha de pagamento. Querendo ou não, daqui a 1 ano, no máximo 4 anos, vão cortar emprego lá dentro. Mas primeiro vai ser nos comissionados, depois vai ser para os efetivos. Porque a máquina pública, do jeito que está sendo dirigida hoje, ela não vai aguentar. Obrigado. Continua em discussão. Então, coloco em segunda votação. E esse projeto de lei complementar 001/2016, a votação deve ser nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Lembrando que na primeira votação teve maioria, não é? Então, vamos lá. Vereador Carlos Alberto Schaeffer. Sim. Vereador Darcy José Sim. de Souza. Sim. Vereador Laírton Hahn. Não. Vereador Leonício Welter. Sim.
Vereador Lúcio Malman. Não. Vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Pela necessidade, sim. Vereador Nilson Verlang. Sim. E vereador Círio Asman. Não. Então, nós tivemos 3 contrários, né, e 5 a favor, né? Então, ele foi aprovado por maioria. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 004/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal contratar a projeção de estudos técnicos para viabilização de área para instalação de cemitério municipal e da outras providências. A palavra está livre. Em discussão o projeto. Coloco em segunda votação o projeto de lei 004/2016. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda à proposta ao projeto de lei 004/2016. A palavra está livre. Em discussão. Coloco em segunda votação a emenda à proposta ao projeto de lei 004/2016. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 005/2016, que autoriza o município de Iporã do Oeste a realizar despesas para a contratação de projeto técnico de barramento e da outras providências. A palavra está livre. Em discussão. Coloco em segunda votação o projeto de lei 005/2016. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda à proposta ao projeto de lei 005/2016. A palavra está livre. Em discussão. Coloco em segunda votação a emenda à proposta ao projeto de lei 005/2016. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Lúcio Malman, por favor. Senhora Presidente, solicito para ficar à vontade, serei breve. Pois não. Obrigado. Apenas, senhora Presidente, ratificar aquilo que eu coloquei numa parte antes ao vereador Laírton, sobre a questão do preparo de professores, preparo dos padres, pastores, vereadores, que todos procurem se preparar para desenvolver da melhor forma possível a sua profissão. Cada um tem o direito à livre manifestação, à livre opinião, mas gostaria de ressaltar essa questão da preparação. Nós não podemos vir numa Câmara de Vereadores, tomar um banho, vir para cá e simplesmente votar por votar, negar por negar. E uma das coisas que me fez votar contra o projeto de lei complementar é que o passado de Iporã do Oeste me faz ter medo. Porque quando o atual secretário de administração era presidente dessa casa, foi criado um cargo de assessor parlamentar. Eu vou terminar o meu mandato no dia 31 de dezembro deste ano e não vi assessor parlamentar aqui. Aí eu faço a pergunta: qual a necessidade desse assessor parlamentar? Ocupa neste momento um cargo de confiança, mas quando não estiver mais exercendo o cargo de confiança, voltará a esta casa. E eu tenho certeza que nenhum dos vereadores sentiu falta. Isso sempre me preocupa. A administração pública é diferente da empresa privada. Empresa privada, o patrão de noite ele vê que a empresa vai a breque, ele precisa tomar decisões. E ele pode tomar a decisão que ele quiser. Ele pode fechar a empresa, pode demitir o melhor funcionário porque ele ganha o salário mais alto, ele pode demitir os menores salários da empresa porque de repente acha que lá não precisa das pessoas.
Mas a administração pública, vocês viram com o mecânico Vilmar Schemer. Instalado sindicância, a comissão apurou que as duas pessoas envolvidas cometeram erro, mas no judiciário já conseguiu eliminar para voltar. Então é difícil. No serviço público é difícil tirar algum cidadão. Por isso que eu sempre me preocupo com a questão de mais cargos concursados, e o vereador Laírton foi feliz. Estamos no limite do gasto com o pessoal. E também dizer a todos que nos acompanham aqui que o vereador tem responsabilidade penal. Doutor, que me corrija se eu estiver sendo errado. Nós, vereadores, se nós aprovarmos alguma coisa absurda que cause prejuízo ao erário público do município, podemos ser condenados em ressarcir o prejuízo. Então, o nosso salário que nós recebemos para trabalhar, se nós cometermos um erro que a justiça julgue fatal, nós deveremos devolver nosso patrimônio para cobrir o prejuízo causado ao município. Então, isto também deve ser levado em consideração por todos aqueles que pensam que ser vereador é fácil. Daí eu pergunto, se fosse fácil, onde é que estão as pessoas que, no meu entender, no nosso município são pessoas de sucesso? Veja os nossos empresários, por que não gostam de participar da política ativamente, como candidatos, como vereadores, prefeitos, vices? Por quê? Porque causa indisposição você ter um número no peito, número 15, 11, 13, 45, 25, 55? As pessoas gostam de ti ou não gostam de ti só porque tu tem um partido político? E eu quero dizer a todos que me acompanham aqui, eu sinto isto na carne. Só por ser PMDB, tem alguns que não gostam de mim. Ora, o PMDB é um CNPJ como qualquer outro partido. No meu partido tem pessoas boas, tem pessoas não tão boas. Vamos olhar o cenário nacional. Se nós olharmos a Lava Jato, escapam muito poucos. Falar de partido, então, raros talvez, ou 1 e 2 partidos que escapem da Lava Jato. Então este é outro momento que nós devemos avaliar a questão da participação política de um cidadão. Quando escolhemos um partido, acabamos tendo um rótulo e muitas vezes pagamos o preço só pelo fato de ter partido. E, mais uma vez, dizer da responsabilidade penal dos vereadores, também dos cargos comissionados, prefeito e vice, que nós não podemos esquecer. Nós muitas vezes olhamos só o salário, mas nós esquecemos que podemos pagar e muito mais do que nós ganhamos. Sei de um prefeito da região que era tido como honesto. Numa infelicidade, gravaram o cidadão. O que o Ministério Público fez? Pediu bloqueio de bens. 4 anos de mandato não vai dar para pagar o que o Ministério Público pediu para bloquear. Vocês já pensaram se ele for condenado? Obrigado, senhor presidente. Estamos, então, também com a inscrição do vereador Nilson Verja, uma explicação pessoal, por favor. Cumprimentar a presidenta Itamara, os demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa escrita e falada, e a todos os aqui presentes, em especial, então, aos escoteiros, do qual também tenho grande admiração, e por isso este ano, então, a minha filhinha já chegou à idade e já também entrou e está gostando. Dizer brevemente um pouco dessas discussões. A gente vê aqui tanto a questão da discussão sobre a questão da contratação de servidor público ou não e tal. Dizer que o problema, tanto às vezes em Iporã como do Brasil, é que a gente acaba julgando e condenando antes mesmo de que se tenha o prazo para isso. Em dizer questões como acusada aqui, sim, existem essas investigações, está lá protocolado no Ministério Público, mas até que eu saiba, no meu entender, não se foi julgado para se condenar. E às vezes, tanto na casa ou no dia a dia, ou a própria imprensa acaba condenando antes mesmo de um julgamento. Então eu acho que nisso a gente tem que refletir um pouco e respeitar o julgamento da justiça e a democracia.
Mas eu vim aqui só falar rapidamente, que nós temos outros tantos assuntos interessantes para ouvir, do primeiro seminário de energias renováveis que se deu neste município. Dizer que foi um seminário onde visou, resumidamente, apresentar como funcionam esses tipos de gerações, como investir, como economizar, como ter eficiência no uso da energia elétrica. Então, é um fato que traz retorno e investimento. Então, dizer também que sobre esses tipos de palestras no nosso município, normalmente elas são carentes e teve um público muito bom. Os vereadores que puderam acompanhar também perceberam o nível da palestra, onde no município, por vezes, somos acostumados a frequentar palestras de motivação, né? Não que estas não sejam boas, normalmente tem um custo baixo, mas normalmente o tempo investido traz um retorno a muito curto prazo, onde palestras como essas dos seminários trazem um retorno e um investimento a médio e longo prazo para si e para o município. Então, dizer que este tipo de palestra também atende os objetivos do planejamento estratégico que está sendo implantado aqui em Porã, então, onde oportuniza investimentos e promove em Porã, né, a nível regional. Então, não só gerando energia, mas oportunidades. Então, Iporã, mais uma vez, sai na frente, torna-se referência a partir desse seminário e, quem sabe, trabalhando para que tenham próximos. Então, deixar aqui a parabenização ao Prodeli, as câmaras técnicas envolvidas, a equipe, então, da ACIL, então, pela iniciativa, organização e pela condução do seminário. Seria isso, obrigado. Também quero registrar e parabenizar a inauguração da quadra coberta, né, na área do complexo esportivo, já podemos chamar assim, pela questão da dimensão, principalmente enquanto a atividade esportiva que nós temos lá, e atendendo também aos alunos do CIEF, né, lá na escola, essa quadra coberta, e registrar, então, que teve a presença do vereador Leonício, vereador Lúcio, e eu, então, estava presente também, né, e que é mais uma marca que a administração municipal deixa e com certeza vai ser muito bem usada, ocupada e vivida por nossas crianças, jovens, adolescentes e até adultos, né? E também é importante registrar, já que estamos no meio também de comunicação, que Iporã do Oeste não tem foco de dengue, tá? Sobre a questão que está se discutindo, para não alarmar. Não tem foco de dengue. Tem uma pessoa com dengue, mas essa dengue é importada. A pessoa adquiriu ela fora do nosso município, não aqui. Ela foi passear num outro município e daí de lá ela então acabou sendo picada pela anófeles, né, o mosquito, e acabou vindo com a dengue. Então, aqui é monitorado sempre, não tem foco. Mas isso não quer dizer que deixemos de fazer aquilo que nós estamos fazendo, as campanhas que foram realizadas, de olhar na nossa casa, de não jogar lixo e tirar todos os potes com água parada. O tema continua para que Porã do Oeste continue livre da dengue, do zika vírus, né, do chikungunya também, né. Também, só os eventos ainda bem rapidinho. Então, nesse final de semana, nós teremos, no dia 30, a palestra com jantar do Dia do Trabalho pela Associação Comercial e Industrial de Porã do Oeste e o 5º baile de casais, então, na PIN Iporã Piscina Clube. Todos convidados. Como? Das mulheres, né? É verdade, mas é no sábado ou no domingo, mas é que eu sempre uso como base o calendário, né, porque aqui é oficial, né, mas parece-me que também tem um almoço no domingo, uma galinhada na cabeceira do Taquari Sul, organizado pelo Clube de Mães lá das mulheres, então, né. Encerrada a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente para a 13ª sessão ordinária do exercício 2016, a realizar-se no próximo dia 2 de maio de 2016.